Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Queridos, enquanto as crianças se deslocam ao ministério infantil, abre a sua Bíblia no Salmos 90. Salmos 90. Salmos de número 90, versículo 1 e 2. Amém, irmãos? Irmãos, quem quiser ficar de pé na sua liberdade, quem quiser permanecer sentado, a sua liberdade, tá bom? Aleluia. Diz assim o salmista: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Senhor, nós Te louvamos. Senhor, nós Te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor verdadeiramente é poderoso. Pai, o Senhor é o nosso Deus. Pai, de geração em geração, passa os tempos, passam reis, passam vidas, passam histórias. O Senhor tem passado domínio sobre essa terra, mas o Senhor tem domínio de todas as coisas. Pai, o Senhor continua Deus vencedor como sempre. Pai, o Senhor é o alfa e o ômega. Pai, o Senhor é o primeiro. Pai, o Senhor é o fim de todas as coisas. Pai, nas Tuas mãos está todo o governo. Pai, na Tua mão está todo o poder. Pai, uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, uns confiam no seu trabalho, uns confiam no seu dinheiro, no seu recurso, na sua profissão, no seu ofício, na sua capacidade. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Pai, nós descansamos no Senhor, nós achamos proteção no Senhor, nós achamos descanso no Senhor. Pai, nós somos renovados no Senhor. Pai, nós achamos alegria no Senhor. Pai, a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, nós estamos alegres, Senhor. Pai, nós estamos felizes com tudo que o Senhor é. Pai, nós Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, nosso Deus, Ele é muito bom. Nosso Deus é Deus de amor, nosso Deus é Deus de graça. Querido, esteja muito atento. Deixa as crianças no lugar de crianças. Irmão, você não veio aqui receber, você veio aqui entregar o seu culto. Você veio entregar o seu culto. Você veio mais uma vez confirmar que o seu coração não é seu, ele é do Senhor. A Ele pertence todas as coisas. Queridos, eu estava nessa tarde de hoje examinando a Escritura. Irmãos, e a gente vai lendo e a gente vai... Deus fala tanto com a gente, irmãos. Como Deus fala. As coisas vão soltando e é difícil você até filtrar. Senhor, eu tenho 50 minutos para ministrar uma palavra, no meio de tanta riqueza, no meio de tanta coisa. Irmãos, o Senhor trouxe uma palavra que hoje Ele quer compartilhar conosco, um encontro, ou um reencontro à palavra de Deus. Eu quero aqui pegar uma parte de uma história, de uma criança rei Josias, e que em sua época acharam meio que por acaso o livro da lei. Meu Deus, como a gente pode perder a palavra? E o mais engraçado
é como se tivesse achado lá na cozinha a Bíblia. Irmãos, eu creio numa grande transição nos dias de hoje. Deus está fazendo coisas novas. Esteja muito atento àquilo que Deus quer fazer na sua casa. Eu divido essa mensagem em duas propriedades: o contexto familiar e o contexto eclesiástico. E eu quero pegar a história um pouquinho de Josias. Peça ao Espírito Santo para que você se ache ao longo da história. Permita que o Espírito Santo ministre no seu coração. Deixa eu só abrir um comentário. Ele habita em você. Ele habita em nós. Só dê lugar a Ele. Dê lugar de honra ao Espírito Santo. Amém? Então entendemos que o nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, e assim será eternamente. É Ele quem conduz todas as coisas. Abra aí a sua Bíblia no Segunda Reis. 2 Reis 21. Verso 19. Segunda Reis 21, 19. Se você quiser acompanhar no Data Show, não tem problema. Mas a minha leitura é a NAA. Ali vai ser a AC, se não me engano. Verso 19. Amon tinha 22 anos de idade. Quantos anos? 22 anos de idade. Quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete, e era filha de Harus, de Jatbá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que ele fez? Coisas más. Como Manassés, o seu pai. Ou seja, também fez coisa má. Manassés, seu pai, havia feito. Verso 21. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado. Serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Verso 23. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon, e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá? É uma pergunta, desculpa a minha leitura. Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22, verso 1. Josias tinha 8 anos. Quantos anos? 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaias, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que ele fez? Reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Quem que era o pai dele? Amon. Amon era o pai dele. Quem que ele considerava como pai? Davi. E não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, andou nos caminhos do Senhor corretamente. Verso 3. Não, eu vou parar aqui. Queridos, eu quero caminhar com você na história
de Josias. Qual é um dos nossos filhos que tem 8 anos de idade? Quem me ajuda aí? Quem dos nossos filhos tem 8 anos? Quantos anos você tem, Bruno? Você está com 10 já, né? O Heitor. Vontade de ir lá buscar ele, irmãos. Está desse tamanho aqui, não está? Heitor, 8 aninhos. Você imagina se a gente falar assim: irmãos, vamos eleger o Heitor pastor aqui nessa igreja? É um surto, não é? Não, vamos eleger ele só administrador dessa igreja. Faz sentido? Deixa ele mandar dentro da sua casa, faz sentido? Pode uma criança de 8 anos governar uma nação? E eu pergunto para nós, que somos muito jovens, uma igreja jovem: o que impede nossos filhos de avançarem, de crescerem em responsabilidades, de se posicionarem nos dias de hoje? E luta, hein, João? Eu quero muito provocar você, jovem espiritual. Quero muito provocar você, jovem de idade. A gente tem 2 tipos de juventude: por idade e por tempo de conversão, tempo de vida com Deus. Então você pode navegar na história de Josias, se colocar nesse lugar desta forma. Amém? Hoje eu vou tentar, não quero usar isso não. Quero tentar aqui pelejar um pouquinho, depois você troca a pilha para mim. Guarda a mão livre, irmão. Coisa boa é liberdade. Queridos, Josias viu seu pai ser assassinado dentro de casa. Você entendeu isso no texto? O pai dele foi assassinado dentro de casa. Houve uma conspiração e ali foram e mataram o pai dele. E ali a população, vamos entender assim, foi lá e fez justiça e matou as pessoas que mataram o pai dele. E a nação o propagou, fez justiça, porque reino é transferido, né? Não é eleição. E ali Josias, com 8 anos, começa a governar. E o que chama a atenção: vô fez o que era mal, o seu pai fez o que era mal, e ele falou: eu vou fazer certo. Talvez ele foi bem influenciado pela sua mãe. Nós não temos isso no texto, eu até creio, mas eu gosto de pensar: quem era o pai dele? Vamos voltar no texto. Verso 19. Amon tinha 22 anos. Ele governou por mais 2, 24. Com quantos anos o pai dele morreu? 24. A mãe dele, será que tinha 30, 40 anos de idade? Não. A mãe dele deveria ter no máximo 24. Se a mãe dele tinha 24 e o menino tinha 8, com quantos anos ela foi mãe? 16. Tem uma jovem de 16 aqui, quem? Tem não, né? Já achei uma, irmã, mas ela está com vergonha. Quantos anos você está, Isaac? 14, né? Fica em pé, só para a gente ver seu tamanho, Isaac. Uma mãe aos 14, 15, 16, 17, a gente não sabe. Mas a gente tem que brincar, irmãos. A gente tem que examinar a Escritura. Não é leitura, é examinar a Escritura. Então nós temos, pode sentar, Isaac, obrigado. Nós temos uma viúva no texto, sim ou não?
Nós temos uma senhora que viu seu marido ser morto dentro de casa. Nós temos um filho de 8 anos que viu seu pai ser morto dentro de casa. Como estão os lares hoje? Hoje tem papai, tem mamãe, tem computador, tem comida, tem iogurte. E os filhos estão tudo doentes. Está tudo esquisito. Tudo passando mal. Tudo precisando de psicólogo. Tudo precisando de vergonha na cara. Quer dizer, escapuliu, irmãos. Irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém improvável, alguém que passou por muitos prejuízos, muitos traumas, escolhe fazer certo. Presta atenção que eu sou profeta nessa casa. Deus está levantando pessoas improváveis nesses dias. Deus está levantando pessoas incapazes nesses dias. E eu tenho visto isso em toda a terra. Como eu tenho visto isso conversando com colegas. Quantas pessoas rejeitadas, Deus está trazendo direção para elas. Quantas pessoas marginalizadas estão saindo da margem e se posicionando. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está direcionando, pondo em ordem a casa. Eu gosto de olhar para esse contexto familiar. Um jovem órfão, uma criança órfã, uma jovem mãe viúva. Um contexto, um reino para ser governado, um povo a ser guiado. A gente precisa pensar além do texto, irmãos. É muito fácil a gente botar desculpa, porque a minha vida, sabe, eu tenho muito bicho de pé, verruga, meu cabelo branqueou, gente, vamos parar. A Bíblia fala para ser de santos, porque eu sou santo. Não é mais tempo de criar desculpa. Pastor, porque lá na outra igreja me machucaram. Irmãos, glória a Deus que você está aqui, que é lugar de cura, que é lugar de restauração, que é lugar de posicionamento, lugar de transformação. Verso 3, 22, 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que esse dinheiro, seja entregue aos que dirigem a obra e têm o seu encargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, ao carpinteiro, aos construtores, aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são homens honestos. Uau! Que coisa doida, irmãos. Irmãos, quem me conhece sabe o quão criterioso eu sou. Quão eu preocupo com isso. Eu nem pego o dinheiro que está nessa caixa no gasofilácio, irmãos. Não pego, irmãos. Não pego. Tem uma diretoria para isso, tem pessoas para isso. Queridos, é impossível pensar o governo da casa de Deus sem recurso.
Não existe. Não estou aqui para pregar sobre dinheiro, não é isso. Mas eu não quero pular esse texto para que a gente entenda a profundidade e a importância desta condição. Irmãos, há um direcionamento. Olha, vá lá e peça que seja levantado o recurso, porque há pessoas que precisam receber. Aqui tem algo profundo nesse texto, que choca com os dias de hoje, e eu não vou negligenciar. Foi domingo passado que eu coloquei ali uma apresentação? Quem me lembra aí? Ou foi domingo atrasado? Foi retrasado? Quantas vergonhas, quantas coisas, escândalos nós temos visto no meio cristão, seja católico, não católico, seja Grande BH, seja Minas Gerais, seja Brasil, fora do Brasil. Lembram? Eu mostrei o que está no Google. Está ali, ó. Pá, 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 pá. É um tempo. É um tempo. E o Senhor está levantando pessoas honestas nesse dia. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Nunca foi tão fácil ser honesto. Nunca foi tão fácil ser honesto. Nunca foi tão fácil se destacar por ser honesto, por ser correto. Diz um ditado que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não é? E faz muito sentido. Então, irmãos, a verdadeira honestidade está fácil de destacar nos dias de hoje. Até a nossa honestidade nos dias de hoje glorifica o Senhor. As pessoas veem Cristo em nós por isso. Irmãos, é preciso ser honesto. É preciso ser verdadeiro. Amém? Verso 8. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: achei, meu Deus, achei o livro da lei. Sabe o que parece? Eu olho para esse texto, parece que tinha alguém que estava varrendo a igreja, que é só da limpeza, e encontrou uma Bíblia numa cadeira. Alguém esqueceu depois do culto. Quem que achou essa Bíblia? Vamos voltar no texto. Então o sumo sacerdote. Gente, não foi um dos pedreiros, não foi ninguém que estava trabalhando na obra, não. É alguém que deveria estar com a palavra na mão, que perdeu. Estão entendendo? Como que achei? Como que eu ser um sacerdote se você não tem a palavra? O que você está fazendo como sacerdote? Qual é a sua ferramenta? É um pedreiro ser uma colher de pedreiro na mão? Não faz sentido, irmãos. Como achei, encontrei, meu Deus, achei o livro da lei da casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Ai, irmãos, eu gosto de olhar para o texto. Será que o sumo sacerdote, quando achou, leu? Ele achou e entregou. Para quem ele entregou, leu. Nós falamos de escândalo na igreja. E Deus está levantando pessoas honestas nesse dia. Pessoas que não priorizam o dinheiro, mas pessoas que estão resgatando a leitura da palavra. Pessoas que estão encontrando na palavra transformação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, eu creio nesses dias. Lembra que eu ia dividir a mensagem em dois contextos? Familiar e o contexto eclesiástico. Agora eu quero julgar um dentro do outro.
Quantas Bíblias estão perdidas dentro de casa? Quantos sacerdotes não sabem onde está a sua Bíblia? Quantas Bíblias em casa não são lidas? Oh Senhor, que os sacerdotes dessas famílias encontrem essa Bíblia, Senhor. Que haja um rebuliço nos nossos lares, Senhor. Levanta, Senhor, sacerdotes e sacerdotisas, profetas, Senhor, e profetisas, Senhor. Levanta pessoas em compromisso com a verdade, Senhor. Achei o livro da lei. Onde? Na casa do Senhor. Irmãos, é como imaginar. Eu vou no açougue, será que eu vou achar carne? Irmãos, a gente precisa olhar para o texto e fazer pergunta para o texto. Irmãos, se eu vou na igreja, quem eu encontro lá? Todo tipo de pessoas. Pessoas que sabem adorar. Pessoas que não sabem adorar. Pessoas que sabem prostrar. Pessoas que não sabem prostrar. Pessoas que saem daqui e é quase arrebatada espiritualmente. E pessoas que ficam assim, ó, o que está acontecendo aqui? Que povo doido é esse? Ah, permita ser doido, irmãos. Permita o Senhor te levar onde você nunca foi. Permita o Senhor trabalhar o seu coração. Evangelho é loucura. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, não com a mente. O culto é racional, mas é espiritualmente que tudo faz sentido. Eu dou lugar à minha mente para o Espírito Santo habitar. Verso 10. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei. O sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Queridos, aquilo que você recebe, você leva para o reino. Aquilo que você encontra no seu quarto, são sementes para produzir na vida dos outros, para libertar os outros, para salvar os outros, para mudar a sorte dos outros. A gente precisa pensar, com 26 anos, a gente precisa voltar um pouco o texto, porque senão a gente acha que tudo aconteceu com uma criança de 8, né? Vamos recapitular um pouquinho aqui, verso 3. No 18º ano do reinado do rei Josias. Josias já estava com 26 anos. Ok? Josias já estava com 26 anos. Quando Josias fala assim, olha, passa o dinheiro para pagar as pessoas, mas não precisa prestar conta. Já tinha 18 anos de governo e ele sabia quem eram as pessoas que estavam com ele. Agora eu pergunto para nós jovens, você dos seus 8 aos seus 26, você sabe quem está com você? Você sabe quem são as pessoas honestas? Quem são as pessoas confiáveis? Trocar a bateria, João? Eu queria que a gente pensasse essa diferença nossa entre os nossos 8 a 18 anos. Aleluia. Queridos, eu preciso pensar, eu falei de um lar problemático,
Mas eu quero destacar um jovem que cresce, observa o seu ambiente e não está alheio às coisas. Eu quero ir em 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34, verso 3. É a mesma história de Josias. Diz assim: no 8º ano do seu reinado, quantos anos ele tinha? 16. Começou a reinar com 8, no 8º ano do seu reinado, então ele agora está com 16 anos. Sendo ainda moço, Josias começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. Ou seja, eu imagino que de 8, isso é meu, não está no texto, de 8 aos 16 anos, ele foi bem discipulado pela mamãe. Mas com 16 anos, ele, homem feito, eu preciso buscar o Deus do meu pai. São as minhas convicções, as minhas experiências. Não é mais sobre o meu berço familiar. Então esse jovem entende algo novo na vida dele. Continua o texto. E no 12º ano, então agora ele está com 20. 8 mais 12, 20 anos. Começou a purificar Judá e Jerusalém. Vamos entender quem é Josias. Seu avô profanou o templo. Seu pai acabou de piorar as coisas. Tudo que era profano trouxe para dentro do templo. Para a gente entender, para dentro da igreja. Tudo que era de errado estava em alta dentro da igreja. Então uma criança de 8 anos ao 16 já escolheu fazer o que Davi fazia, não o que o seu pai de sangue e o seu avô fazia. E aos 16 anos a estação mudou, a sua decisão mudou. Queridos, a nossa vida ela é sempre feita de decisão. Lembra que eu comecei a mensagem falando de geração em geração, o Senhor é Deus. Irmãos, o Senhor é Deus, é dono e Deus de todo o tempo. Irmãos, não tem ansiedade, né? Eu não quero falar de política, mas vamos pensar. Irmãos, se é Bolsonaro, se é Lula, irmão, não interessa. De geração em geração, o Senhor é Deus. A glória do Senhor está em toda a terra. Nada pode sobrepor a vontade de Deus. Nada, nada, irmãos. Irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Nada, irmãos. Então, de 2 gerações ruins, o Senhor providenciou uma nova. E eu creio numa nova geração hoje. Tem muita gente falando que os nossos filhos são uma geração perdida. Irmãos, eu gosto de pensar a vida, eu sei ver muita dificuldade. Como psicanalista eu vejo tanta coisa errada acontecendo, ensinamentos errados dos filhos, principalmente entregar celular para filho, deixar filho demais na televisão, YouTube, etc. Irmãos, isso é gravíssimo. Mas eu vou te dizer, Deus é Deus. Deus é Deus. O Senhor está fazendo coisa na nossa geração. O Senhor quer fazer coisa nova. Então nós temos um jovem que com 16 começou a buscar Yahvé, Deus de Davi. Com 20 começou a purificar o templo. Espera aí, isso aqui não é de Deus, não, tira daqui e joga fora. O que tem na cidade aqui que não é de Deus? Tem postes ídolos, tem aqui um monte de coisa que não agrada a Deus, derruba, queima tudo. Então, com mais idade, com os seus 20 anos, ele começa a passar trator em tudo e queimar tudo, irmãos. Mas olha que estranho,
só com 26 que descobriram a palavra. E nem foi a Bíblia toda. Acharam o livro de Deuteronômios. Que tem gente que vai falar, né? A gente tem até piada aí, Deuteronômio, tem um negócio aí, porque a gente acha que nem é Bíblia, que a gente acha que nem é importante. E quando leram o livro de Deuteronômio, que começaram a ler para o rei foi cheio do Espírito Santo. Ele rasgou as suas vestes, se prostrou e entendeu: Senhor, a nossa nação está em pecado. Senhor, quão longe nós estamos da tua verdade. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A gente pode fazer muita coisa daquilo que a gente sabe. A gente sabe fazer muita coisa certa, mas é a palavra de Deus que vai trazer destino. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fazer muita coisa certa é legal, mas o caminho é Jesus. Então, há uma época que a gente tem uma experiência com Deus e a gente começa a fazer as coisas certas. Mas não é tempo mais só de fazer coisas certas. Não é tempo de fazer o que a gente gosta, o que a gente acha bonitinho. Tem que fazer o que o Senhor quer. Tem que fazer o que o Senhor quer. Lembra da pedra? Bate na pedra, Moisés, que sai água. Moisés, agora conversa com a pedra. E ele vai lá e bate na pedra. Não é mais esse tempo. É um tempo de relacionamento, de intimidade com Deus. Queridos, nós abrimos o ano de 2024 e o Espírito Santo trouxe essa mensagem. 2024 é um ano de intimidade. Há uma revelação progressiva na vida de Josias e há uma verdade para nós como igreja. A gente só está aprofundando. A gente está entrando em águas mais profundas. Quem não sabe nadar, assiste o culto de quinta-feira. Quem não sabe mergulhar, assiste o culto de quinta-feira. Amolhe o seu machado. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Sai do seu caminho. Não é o seu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é a sua direção. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. E o mais Ele fará. Jovem, você precisa se posicionar com Deus. Deus levantou uma jovem pessoa e Ele decidiu no coração. Mas já chegou um tempo, e esse é o tempo de uma decisão com Cristo. Além dessa proximidade, é preciso de uma decisão. É preciso passar pela leitura. É preciso entender o texto e se posicionar. É preciso rasgar suas vestes, renunciar ao pecado, prostrar diante do Senhor. É preciso haver arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, a gente precisa se arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e arrepender, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e eu vou fazer coisa nova. Irmãos, Deus tem prazer. O projeto de Deus quando criou o homem foi um lugar de perfeição, um lugar de transformação. O contexto familiar, um jovem órfão, uma criança órfã, uma jovem mãe e uma jovem viúva. Quantas pessoas vivem uma viuvez, seja masculino ou feminino, seja uma crise no relacionamento, nada impede você de tomar suas decisões em Cristo. A sua idade não impede de escolher seguir a Cristo. Se a sua história, se o seu passado depõe contra você, você tem a oportunidade hoje de mudar a história da sua família. Não é sobre uma religião.
Queridos, é um tempo de realmente pegarmos a nossa Bíblia, não trombar com ela de vez em quando. Estava lá no carro, estava no criado. Não. É preciso de um planejamento de vida espiritual. É preciso um planejamento de vida com Deus, irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para você. Eu sei que vai doer. Vai doer. Se você vai à igreja 2 vezes por semana, você é um crente mais ou menos. Se você vai à igreja 1 vez só, você é um crente de meia tigela. Me perdoa. Irmãos, eu preciso comer 3 vezes ao dia. Eu sinto falta da comunhão dos santos, irmãos. Irmãos, meu Deus, eu cheguei aqui hoje atrasado. Atrasado que eu falo é 15 minutos antes do culto, é atrasado. Meu Deus, como é ruim. Eu gosto de ter tempo, olhar nos olhos da pessoa, conversar com as pessoas. Mas a gente precisa pensar a nossa vida eclesiástica. Nossa vida com Deus não é sobre religião. Preste muita atenção, irmãos. Deus quer restaurar famílias. Encontre a palavra. Deus quer usar crianças neste lugar. Deus quer agir na vida dos nossos filhos. Deus quer capacitar os incapacitados. Deus quer usar os improváveis, os marginalizados. Deus quer restaurar e usar os feridos. Neste lugar, Deus está direcionando o sacerdócio. Irmãos, tem papel que cabe ao rei, mas tem coisa que cabe à igreja. Irmãos, embora aquele sacerdócio tinha perdido a palavra, encontrou a palavra. Tinha um sacerdócio lá. Muitas igrejas têm sacerdotes que estão encontrando a palavra, estão se posicionando. Tem pessoas como, me foge o nome, notei aqui, Ilquias é o sacerdote, o Safã, o escrivão, que estão lendo a Bíblia. Tem pessoas, irmãos. Neste lugar Deus está fazendo. Deus está restaurando o culto. Abra comigo em Deuteronômios. E eu quero caminhar para encerrar. Deuteronômios 4:32. Para te contextualizar, quando o sacerdote encontrou a lei, ele achou o rolo de Deuteronômios, ok? Então ele começa a ler, e ele lê. Imagina se eu fosse ler todo o Deuteronômio para você, que quando eu terminasse de ler, você tinha tudo ido embora. Se eu ler o primeiro capítulo, todo mundo aqui vai embora. Então eu vou ler só um pedacinho. Diz assim Deuteronômio 4:32. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra. Desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo. Como vocês ouviram e ficaram vivos,
ou se já, houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito? Como vocês viram com os seus próprios olhos, isto foi mostrado a vocês para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Moisés está dizendo aqui, olha, esse Deus, que é o Deus de geração em geração, Ele é o único Deus. Preste atenção. Toda religião tem um Deus. Só em Jesus temos um Pai. Só em Jesus temos um Pai. Esse Deus Pai, Ele é aquele que intervém. Ele é esse Deus poderoso que nos visita, que relaciona, que tem ciúmes de mim, de você, que não abre mão da nossa presença. Por isso que eu estou dizendo, eu sei a quem eu estou cultuando hoje. Eu sei porque eu estou aqui, queridos. Eu sei. Não é sobre estar aqui no púlpito ou estar embaixo. Eu estou entregando a minha vida todo dia a Ele. Continua o texto. Dos céus Ele fez com que se ouvisse a sua voz para ensiná-los. E sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo. Deus fez muita coisa com água, só Deus mandava fogo. E do meio do fogo, vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Irmãos, Deus tem compromisso conosco, igreja. Pode ser outros mais fortes, mais poderosos, Deus tem compromisso com a igreja. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você não está no corpo, você não é igreja na sua casa. Irmãos, nós juntos somos a igreja do Senhor. A igreja é o corpo. Se você está fora, você é uma mão amputada, um pé amputado. E toda parte do corpo separada apodrece, gangrena e morre. Ainda fede. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em cima dos céus e embaixo da terra não há nenhum outro Deus. Verso 40. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando para todo sempre. Senhor, só esse versículo 40 aqui já é para glorificar, irmãos. Guardem os meus estatutos, não dá para perder. Guardem a minha palavra, não dá para abrir mão dela. Pastor, mas lá em casa está um caos. Casa de Josias também era um caos, irmão. Assassinato dentro de casa, pai morto, mãe viúva, jovem, teve que se dedicar ao filho, provavelmente, teve que fazer o impossível. Tão jovem, teve que fazer. Josias não foi brincar de carrinho não, irmão. Mas eu preciso ter tempo para brincar, de videogame. Vai lamber sabão, vai se posicionar, vai ser homem, vai se posicionar. Chega, não é mais tempo de meninice.
Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com você e com seus filhos. Palavra está ligada à bênção à família. Depois de vocês, e para que vocês prolonguem os dias, sangue de Jesus. Dá esse outro microfone aí, João. Aleluia! Não é assim que os meninos brincam? Glória a Deus. Queridos, eu queria destacar aqui, para que prolongue os seus dias. Tem um versículo lá em Efésios. Filho, honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias e tudo te vá bem. Eu queria te fechar com isso. Se eu sou abençoado por honrar meu papai e mamãe que são terrenos, você tem noção do que é honrar a Deus? Tem maior recompensa ou não, irmãos? Pare e pensa, irmãos. Pare e pensa. E com seus filhos depois de vocês, para que vocês prolonguem os seus dias na terra. Tem como prolongar os seus dias? Quer viver mais? Quer viver bem? Troca o mundo, troca as coisas do mundo, troca. Aí nós vamos ver Jesus dizer lá, depois de tantos anos: buscai, pois, primeiro o mundo e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso está lá na Bíblia, irmãos. Buscai, pois, primeiro todos os afazeres, as brincadeiras, o trabalho. Não. Buscai, pois, primeiro ir à igreja, entender o que é reino, trabalhar para o reino, viver a verdade, ser servo, ser filho. As outras coisas Deus vai acrescentar, irmãos. Deus tem prazer de prolongar os seus dias. Quem tem mais de um filho sabe que o filho que é mais amoroso, ele tem mais resultado com a gente, alcança mais favor. Testificou aí, Arthur? Querido, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aqui nós não temos ninguém de 8 anos de idade, mas nós temos crianças espirituais. Crianças espirituais que estão crescendo, que estão entendendo a qual pai seguir. Não é sobre estar ligado na terra, mas é estar ligado no céu. É sobre uma vida com Deus, uma vida transformada. A palavra fala: sede santos, porque eu sou santo. Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor é verdadeiramente poderoso, Senhor. Pai, o Senhor é a causa de nós não sermos consumidos nesse mundo de tanta provocação. Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Pai. O Senhor verdadeiramente cuida de nós, Senhor. Senhor, nós queremos nos posicionar como Josias, tão jovem. Pai, nós queremos realmente servir o Deus de Davi e Yahvé. Pai, não é sobre denominação. Pai, nós sabemos a importância de estar ligado ao corpo. Pai, nós sabemos, ó Deus, quão, ó Deus, é bom, Deus, estarmos conectados. Oh Espírito Santo, venha fluir, Senhor Deus, sobre cada coração, trazendo renovo, Senhor.
Oh Senhor, aviva cada coração, Senhor. Senhor, desperta cada um, que não seja a minha oração que esteja subindo por eles, Senhor, mas a oração de cada um, Senhor. Pai, cada um que está aqui, aqueles que estão em casa assistindo a esse culto, Pai, aqueles que estarão assistindo a esse culto, Pai, que sejam as palavras deles, entendendo essa palavra, as verdades de nossas casas, a verdade do nosso tempo. Pai, os dias são desafiadores, os dias são delicados, mas a glória do Senhor está em toda a terra. Pai, pode parecer tudo perdido, mas o Senhor é aquele que levanta, oh Deus, Josias nos dias de hoje. Senhor, levanta, Senhor Deus, jovens filhos, ó Deus, comprometidos com a verdade, com a Tua palavra. Senhor, levanta pessoas honestas, Senhor. Pai, aqueles que são, ó Deus, sacerdotes. Pai, aqueles que são, ó Deus, ó Pai, pastores, ó Deus. Pai, aqueles, ó Deus, que são profetas. Pai, aqueles que são mestres. Pai, aviva, Senhor, na Tua obra. Pai, que eles encontrem a Tua palavra hoje. Pai, que eles se posicionem. Pai, que eles sejam livres, ó Deus, para caminhar, Senhor. Pai, que eles possam pegar a palavra e comparecer diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que libera a sentença, aquele que libera a palavra, aquele que direciona, aquele que capacita, oh Senhor, aquele que tem, ó Deus, projeto. Pai, aquele Pai que direciona cada um dos seus filhos, aquele que cuida, aquele que ama, oh Deus, aquele que nos resgata, aquele que nos salva, aquele que nos sara, Senhor. Oh Senhor, aviva o Teu povo, Senhor, e aviva a Tua obra, Senhor. Pai, confirma essa palavra em cada coração, Senhor. Oh Senhor, venha salvar, venha libertar, venha curar, venha agir, venha resgatar aqui essa noite, Senhor, em nome de Jesus.